Oi, que saudade de você. E aí, Nossa, minha que amiga, isso? É como é que quarentena? Ah, o estamos? meu também, não corta cabelo. Eu O meu, também, e eu você? cortei, mas tá Saudade. gigantesco. Pois é, Saudade o de meu você também, também. ó. Ó, não tem. Poxa, tá vendo? Um projeto de mulheres, eis que surge um homem aqui. O que tá fazendo aqui um homem? Ah, Nossa, que não era para maravilha. estar aqui, não era para estar aqui mesmo. Daqui a pouco eu tô. Não, que isso. Não, as pessoas vão entender o que você está fazendo aqui. Poxa, que saudade de você, hein? Saudade, minha amiga. Ai, nossa, mas a gente está conectado no coração, né? Não deixa de. Uhum. Ah, muito bom. Então, Lê, estou aí abrindo um trabalho junto com a Alessandra, uma amiga. A gente vai começar aqui. Na verdade, o pessoal está chegando aí. Boa noite. Ó, Alexandre, ele é um amigo, um homem dentro de um projeto de mulheres, mas ele veio aqui, vocês vão entender por que que ele veio aqui hoje, né? Ele está chegando. E, na verdade, eu ia te chamar no final, mas você sempre muito ocupado, né? Com muitas coisas para fazer, não dava, mas tudo bem, a gente vai, deixa registrado e vamos falando agora. Então, esse é um projeto, né, que eu com a Alessandra, um curso que nós tínhamos preparado, programado para esse ano, mas em função da pandemia, né, a gente tem que adiar o contato físico. E aí eu conversei com a Lê, né, a gente chegou a fazer um e-book, né, com esse projeto aí de estar nessa jornada com mulheres, trabalhando essa questão da saúde dentro da minha visão de psicologia integrativa, né? A gente está abordando esse tema. E eu conversei com a Lê e a Lê topou da gente entrar numa jornada, já que eu estou com espaço aberto, já é espaço aberto online, então da gente fazer uma jornada de 3 meses falando desse aspecto, né, da saúde. E Uhum. aí eu entrei em contato com a Cris, né? E lembrando que o Espaço Jaya, quando funcionava de forma física, a gente se encontrava uma vez por semana para Uhum. meditar, e as pessoas com contribuição social, elas levavam doações para um projeto que o Alexandre, por essa razão dele estar aqui, o Alexandre, a Cris e a Cláudia, eles desenvolvem atendendo, né, a pessoas que moram nas ruas, né, que precisam de ajuda, precisam de tantas coisas, né? Então, ó, a Lê já está aí. Daqui a pouco a Lê pede para entrar. A Lê é minha parceira aí, que a gente vai fazer essa live hoje, nesse projeto, está comigo. Então, como nós já tínhamos esse trabalho online e nós não vamos nessa jornada, né? É um trabalho que a gente está fazendo do coração dentro da quarentena para mulheres. A ideia é que as pessoas que vão participar desse projeto possam fazer doações, né? Então, por essa razão que o Alexandre está aqui, essa figura masculina, que ele é o coordenador desse projeto de rua, e ele vai só dar um alô para a gente, falar que eu queria que ele viesse para que todas as pessoas soubessem, né, e conhecessem o pilar desse projeto aí, tá? Desse cara maravilhoso que a gente já está, né, acho que uns 2 anos, né, nessa Uhum. história. Então, depois eu vou conversar com o pessoal e as pessoas que quiserem contribuir, a gente vai dar as direções, o caminho para esse projeto não morrer, porque agora, principalmente agora, né, tá difícil de conseguir ajuda e as pessoas estão precisando de muita ajuda. Então, fala aí, Alexandre, fala um pouquinho aí desse projeto e depois deixa uma mensagem para as mulheres, o homem aí falando, abrindo o nosso projeto de mulheres. Olha, nada melhor do que isso. Olha, que privilégio estar com você. Você sabe que eu sou seu fã, e quero dar o testemunho de que todos esses anos de trabalho você estava na linha de frente. E uma das cenas mais bonitas que eu vi no trabalho foi a gente junta com as meninas trans que se prostituem ali na Glória e um monte de moradores e moradoras, né, das ruas por causa de, não porque necessariamente escolheram, mas por causa de uma situação.
ligada à injustiça, eu vi você ajoelhada inúmeras vezes naquele lugar, falando com as pessoas deitadas, às vezes emanando energia com as mãos, entregando um sanduíche, né, um refresco, e da mesma forma com as meninas trans no trabalho ali. A sua generosidade, um olhar que não tem juízo de valor, que rebaixa, que acusa, que pune, um olhar de acolhimento. Então, esse é o propósito do trabalho, e você sempre esteve presente, diga-se de passagem, você sempre foi uma espécie de símbolo assim, do que é a proposta. A gente tem chamado esse trabalho agora de amor de rua, exatamente pelo fato de que é um lugar para a gente exercer amor, mas também o amor dentro dos desafios da rua, que são fora de certas regras, fora de certos códigos, na capacidade de reinventar olhares, de abrir as mãos, de não entrar na sedução de certos julgamentos. E você viveu sempre isso com a gente de maneira muito, muito, muito forte. Essa, então, é a proposta. São pessoas de diversas origens, um grupo muito heterogêneo. A maior parte é de mulheres. Quero dizer que eu sou a minoria nesse trabalho. E eu acho mais bonito porque são mulheres que estão engajadas em favor de pessoas empobrecidas, injustiçadas, mas contra a injustiça e contra essa pobreza. Então, é uma maneira do amor ser concreto, ativo. É uma nova experiência que eu, na minha história, tenho do que é ser mulher. Já que eu fui sempre educado de que mulher tem lugar geograficamente muito delimitado. A casa, o escritório, o hospital, o isso, o aquilo, dentro de uma rede moral muito rígida. E quando eu vejo muitas mulheres indo à rua, metendo a mão na massa, amando, escutando, acolhendo, dando as mãos, intervindo de maneira extremamente criativa na vida de pessoas que estão em situações subhumanas, eu, em verdade, estou vendo uma outra mulher que me ensina a ser um ser humano melhor. Eu acho que essa é a sua proposta de trabalho e eu fico profundamente grato de estar usando um pouquinho desse espaço para divulgar um trabalho que eu sou minoria, não só hoje com você, mas sou minoria no trabalho. Esse é um trabalho de mulheres, assim como você está fazendo em meio a essa live. Obrigado, tá, minha amiga? Sabe que eu te amo e te admiro demais. Te amo muito. A recíproca é verdadeira. Muito obrigada, Alexandre, pela sua presença. Beijo. Vou chamar a minha parceira agora. Beijo. Tchau. Beijão. Gente, muito bom. Alexandre é um parceirão, um amigo, e a gente vai estar pedindo aqui às pessoas que entrarem com a gente nessa jornada, que possam, de coração, aquelas pessoas que puderem, obviamente, fazer uma doação para esse projeto. E depois a gente vai enviar, né, deixando um acesso para quem quiser em PDF. A Lê, vou chamar a Lê aqui agora, se chamar em PDF, eu vou deixar em PDF as direções, como é que vocês podem ajudar nesse projeto, com doações. Ô, minha irmãzinha! Que bom você aqui! Então, é isso. Aí a gente vai avisar, né? Vamos deixar a direção aí do PDF para as pessoas que puderem contribuir com esse projeto. Então, boa noite a todos. Que a Alexandra entrou assim, né, no projeto de mulheres, assim, tá, do nada. E aí eu quis dar uma explicação. Gente, muito bom estar aqui, né, no nosso Jaya Espaço Aberto Online, um projeto, um trabalho que começou com a quarentena, que eu iniciei com práticas de meditação diárias desde o mês de março, e com uma galera aí que frequenta diariamente, alguns eventualmente, mas muita gente entrando para meditar e para encontrar um espaço de tranquilidade, de segurança, de paz, né? No meio toda essa turbulência, essa travessia que a gente vem fazendo aí. E a partir de julho, em função de outros compromissos, né, que a vida já começa
meio que voltar ao normal e a gente vai assumindo outras coisas, eu realmente não pude ter mais a possibilidade de fazer lives de meditação todos os dias. E aí, esse novo projeto de julho, eu passei a poder oferecer encontros para meditação às terças, quintas e domingos. Bom, e aí me surgiu a ideia de eu falar com a Lê, que é uma irmã mitra, né? E que nós, ano passado, nos conhecemos há muitos e muitos e muitos anos. E acho que a gente se conheceu em 2005, não foi, Lê? 2005, 2006, por aí, né? 2005, quando nós fomos estudar, fazer a formação de terapeuta ayurvédica juntas. E dali a gente começou a pensar num projeto, né? Alguma coisa que a gente pudesse fazer juntas para o coletivo, para mulheres. Isso foi em 2005, 2006, enfim. Na verdade, a gente passou a trabalhar próximas, no mesmo prédio sempre. Ela no quinto andar e eu no sexto andar, e a gente se encontrava entre um café e outro naquela correria das nossas vidas, mas nunca nos desconectamos, né? Embora estivéssemos sem tempo de estar juntinha do jeito que a gente gostaria durante muitos anos. Até que, ano passado, resolvemos encarar e falar, poxa, Lê, quando é que a gente vai fazer isso? E eu, de um lado, com as minhas formações, né, que eu venho de um lugar onde eu sou psicóloga, para quem não me conhece, sou psicóloga transpessoal e trabalho com a visão, sou instrutora de mindfulness também, e terapeuta floral, tenho certificação em yoga restaurativa também, em práticas taoístas, né, de Qigong, de Tai Chi Chuan, e trabalho com uma psicologia integrativa, né, com essa visão, com essa abordagem. E também trabalhando com mulheres durante muitos anos, tem projetos sociais também ligados às mulheres, esse trabalho de rua que a gente participa também. E a Lê vai falar um pouco dela também, que também tem uma trajetória que não é muito diferente da minha trajetória. Sim. E até que ano passado a gente resolveu encarar e vamos fazer um trabalho? Qual? Saúde psicológica da mulher. Então, é um trabalho que a gente fez um e-book que saiu no início, em fevereiro, foi fevereiro ou março saiu esse e-book. Fevereiro. E fevereiro, né? Que a gente fez assim com muito amor, com 5 passos, né? Falando de passos que seriam iniciais. Mas acabou que o curso não rolou em função da pandemia, a gente teve que dar uma adiada nesse curso. E aí, nessa história do Dia Espaço Aberto, me veio essa luz de falar, pô, Lê, vamos ativar, vamos fazer esse trabalho, alguma coisa que a gente possa oferecer, não o curso, obviamente, que não é o curso, mas um trabalho em que a gente possa ter esse contato, formar um grupo de mulheres. Eu quero um desejo tão grande, né, da nossa trajetória, de tanta coisa que a gente passa, que a gente, né, vive, né, as nossas sombras, os nossos desencontros, e a gente tinha feito com tanto amor. Vamos oferecer, vamos distribuir. O que você acha da gente fazer isso por 3 meses, nas quintas-feiras, já que o Espaço Aberto vai estar aberto 3 vezes por semana? Ah, Mitra, claro, vamos embora, vamos embora. E junto também eu pensei da gente incluir, como a gente, né, não está dando nenhum valor financeiro a isso, isso tem um valor estimativo, afetivo, a gente pensou em convidar vocês, aqueles que quiserem contribuir, para esse projeto de rua, que era uma prática do Jaya Espaço Aberto físico, né, que as pessoas levavam. Então, essa foi a ideia, o projeto surgiu daí, e a gente está, os posters, né, as fotos, são nossas fotos que nós já tínhamos feito, né, juntas para esse curso. Então, a gente está dando vida, né, colocando energia num assunto, em alguma coisa que nos é muito, assim, amorosa, né? Uma amorosidade, é como se fosse um filho que a gente vinha gestando, né? Então a gente está aqui para oferecer para vocês, mulheres, a nossa experiência, o nosso conhecimento, uma partilha,
E aí a Lê vai se apresentar e depois a gente hoje, a ideia é da gente falar um pouco desse projeto, como vai funcionar. E nós vamos estar aqui todas as quintas-feiras, sempre com uma proposta nova, um bate-papo e uma prática. A ideia é que as mulheres sigam uma que a gente chama de sadhana, que é uma rotina de amor próprio, para descobrir o amor por si, né? E movimentos e caminhos de autocuidado. Tá bom? Lê, agora fala você um pouco. Sim, eu sou professora de yoga e massoterapeuta, aromaterapeuta, numeróloga, terapeuta homeopata. Só que eu tenho uma formação em dança e eu fiz uma faculdade de artes. Então, assim, a dança e a arte tem um peso, tem uma importância muito grande na minha história. Né? Que foi ela que me salvou, que foi a minha expressão. Então, assim, hoje, né, eu trabalho como professora de yoga. Né? Mas, assim, a maioria das minhas alunas e clientes são de mulheres. São de mulheres. Então, assim, quando a gente pensou nesse processo de fazer um trabalho juntas, o meu grande desejo de contribuir é com essa arte corporal que me fez tão bem, né? E eu sei que é uma coisa que todo mundo vive e pode se beneficiar muito com o movimento do corpo, né? Descobrir a sua expressão, se descobrir, se libertar através da expressão corporal. Então, assim, eu também tenho um trabalho como doula, né? Assim, eu não trabalho com muitas mulheres. Geralmente, eu acompanho como doula as minhas alunas que estão grávidas. Né? Porque, assim, o trabalho de doula é muito, muito antes, começa muito antes, na consciência, nesse resgate da nossa força feminina, dessa potência feminina que a gente tem e que a gente muitas vezes esquece, né? E tem muitas mulheres que sim, têm consciência dessa força. Por exemplo, eu estou falando da força do feminino na hora de parir, mas muitas outras não. Então, o trabalho da doula, eu vejo assim, meu trabalho é muito para conscientizar e despertar essa força que é natural da mulher. Né? Então, assim, quando a gente se reuniu e para fazer esse trabalho para mulheres, eu fiquei muito feliz. Né? Muito bom. Bom, nossa ideia aqui online claro, porque num espaço online nós temos algumas limitações. Mas eu agora tenho um homem, né, que está me ajudando nessa parte mais virtual, né, que é o André. E eu estou vendo com ele formas da gente poder disponibilizar algum material para as pessoas que quiserem seguir nessa jornada com a gente, porque o que nós estamos pensando? Nós temos aqui no Instagram um tempo, né, de 1 hora. Então, a gente queria trazer a cada quinta-feira um assunto. Esse primeiro módulo, por exemplo, a gente vai falar de autoestima, né? Autoestima o André apareceu aí. Falei do André, Falou dele, né? Falei dele, ele entrou. Ele apareceu. Então, a gente vai trabalhar com o André, vai dar um help pra gente aí. Eu nem falei isso com ele, ele já vai saber de primeira mão aqui. Então, a gente vai falar de autoestima desse primeiro módulo, né? Que é uma grande questão assim, de recuperação para o nosso feminino, para a nossa condição de mulher, né? Da gente poder tá entendendo o que é isso e trabalhando. E a ideia da gente abordar a cada quinta-feira um assunto que está dentro desse primeiro módulo de autoestima. E aí a gente vai bater um papo, eu e a Lê, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E nós vamos ter um momento, né, de perguntas.
e vamos deixar alguma coisa, uma tarefa, uma proposta, uma sadhana, alguma coisa que vocês possam fazer de práticas, né? Que relacionadas ao despertar desse feminino, né? Desse amor por si. Então, a gente vai sempre deixar e depois vocês vão ter uma forma de acessar isso. Aí que entra o André ajudando a gente. Eu não sei como é que ele vai fazer isso. Para que vocês tenham esse material em casa e que vocês vão desenvolvendo dia a dia essas virtudes, né? Inaugurando essas fontes internas. Então, como psicóloga, também tenho um olhar para o corpo, né? E tenho esse interesse também. Eu sei que realmente a cura está dentro da gente, o corpo, esse aparelho sensorial maravilhoso, né? Que é a nossa grande usina, onde a gente se cura através do corpo, né? Que cada célula tem a sua memória. Então, a minha contribuição ela vai ser no campo, né, da reflexão, da psicologia, dos processos, das sombras, dos traumas. E junto com a Lê a gente traz a coisa da prática, né? Do que fazer no corpo, quais são os recursos do corpo. Então, a gente está fazendo esse bem bolado aí, né? Juntando os nossos conhecimentos, além das nossas dores também, né? Porque a vida é a arte do encontro, através dos desencontros, nós sabemos disso, então nós não chegamos até aqui fruto do conhecimento lido nos livros somente, mas também daquilo tudo que foi vivido e que nós sofremos e que nós passamos e aprendemos e superamos. Então, a ideia é da gente estar fazendo isso, né? Então, assim, como é que a gente pode organizar, né? A gente estava pensando numa maneira de comunicação, porque a live é uma coisa, uma via de mão única, né? A gente fala e tem um feedback assim relativo, né? Não tem essa interatividade tão assim imediata. Então, vocês poderiam, eu vou ver com o André se tem uma ferramenta para vocês enviarem perguntas. Por exemplo, hoje enviariam perguntas ou sugestões ou assuntos, coisas que vocês gostariam que nós trouxéssemos e nós abordássemos, falando das dificuldades de vocês, a gente vai abrir esse canal. E aí, na semana seguinte, a gente responde, sem nomes, claro, né? Porque a gente só vai dar o feedback das pessoas que mandarem perguntas ou solicitações. E aí a gente desenvolve o tema daquele dia. E do tema daquele dia, do nosso bate-papo, a gente vai deixar meio que uma proposta, né? Alguma coisa para vocês desenvolverem em casa, dentro do processo, uma jornada de autoconhecimento, de autodescoberta. E na semana seguinte, então, vocês mandam novas mensagens, acessar o material, e assim a gente vai a cada semana respondendo. Isso foi uma forma que a gente pensou de organizar esse trabalho. Olha aí, podia abrir caixinhas de perguntas do Story. Sim, aí são sugestões e ferramentas que o André vai ajudando a gente, vocês também com sugestões, né? Porque tanto eu quanto a Lê, nós estamos desenvolvendo essa habilidade de comunicação virtual, que não era algo que fazia parte da nossa vida. Então, a gente também está se ajeitando, né? Então, vocês vão poder mandar perguntas, sugestões de assuntos, de temas, e vão também falar da dificuldade de vocês, porque a nossa ideia aqui não é trazer só o que a gente acha que é importante, é a gente trocar, né, Lê? Da gente estar conversando com vocês, dialogando com vocês e oferecendo, porque o que a gente quer oferecer a vocês é exatamente caminhos, né? Portas para nós, né, nos fortalecermos enquanto mulheres no mesmo grupo, né, nessa egrégora, né, nessa vibração de amor, né? E que é para a gente ficar feliz, né? A gente tem que interagir, né? Isso, interagir, né? Então, assim, hoje, o que a gente combinou, né? A gente combinou de bater um papo do que a gente percebe que acontece nas mulheres que eu trabalho esses anos todos, né? Que eu trabalho
atendo homens também, mas o meu público predominante é feminino. Eu tenho feito alguns trabalhos sociais, não só com população de rua, mas também em instituições, com projetos, como eu estive agora recentemente em Arequipa, no Peru, trabalhando com mulheres e crianças e adolescentes que foram afastados de suas famílias por abuso sexual, por violência doméstica. Então, a gente vê todo esse sofrimento de mulheres, feminicídio. Então, as mulheres que deprimem, que se depreciam, né? Então, a ideia da gente está dando esse apoio aqui, está discutindo isso, para que cada um descubra, se descubra, né? Quer dizer, dentro de si. A ideia é da gente fomentar uma rede de amor, né? De amor próprio, de autoestima, né? E de vocês não se sentirem sós, né? De perceberem que nós somos, né? Um grupo, né? Então, essa é a ideia. Lê. Então, Sim. assim, ó, a ideia eu até botei aqui, né? Que nós sorrimos, está no nosso e-book, tá? Sorrimos, sonhamos, acreditamos, choramos, nos decepcionamos e superamos. Então, essa é uma das maiores qualidades da força feminina, que é essa capacidade que a gente tem de trazer, né, de um lugar que a gente nem imaginava que existia força de superação, né? Então, eu acho que a gente colocou isso, então que a gente entende que essa é a arte de ser simplesmente mulher, simplesmente tudo, né? Então, esse gestar um feminino, né? Que seja livre de amarras ancestrais, de crenças, né? De crenças limitantes. Então, o que a gente está querendo é abrir esse espaço de cuidado, de amorosidade, de irmandade mesmo, né? Não dentro de nenhuma linha, não é isso, não é contra ninguém. Não, a ideia é a gente trazer, fazer contato com o nosso feminino, né? Com tudo aquilo que a gente tem de força interna. A gente não está. A ideia não é a gente fazer nenhuma discussão política, nem formar um grupo disso e aquilo, nada contra ninguém, mas a gente está querendo trabalhar a nosso favor e trazer questões que são questões que nos colocam numa linha, numa experiência de amor, né? Isso que a gente está aqui, de amor para a gente, né? Sim, sim. Então, essa é a ideia, né? Então, a gente tem etapas aqui de trabalhar o reconhecimento dos próprios movimentos. Ó, reinventar é isso aí. Sororidade, isso é bem legal. Então, a ideia a gente pensa em trabalhar com etapas, né? De uma reconstrução do feminino com liberdade, o reconhecimento dos próprios movimentos e a criação livre, né? Da gente criar com liberdade, né? Porque nós somos a fonte de criação, né? Então, nós temos um útero que gesta e que cria, né? Independentemente do que a gente está gestando. Nós estamos aqui numa gestação, nós estamos parindo um projeto nosso, né? Eu falei, Lê, não vamos esperar a pandemia nem nada. Vamos parir, porque a gente já estava com dor, né? Sentindo dor de estar ali, né? Aquela contração, então está na hora de parir. Então, sim, assim, é da gente reconhecer que nós gestamos. Então, a nossa natureza é a natureza de criação, né? Então, muitas das vezes a gente reprime essa gestação, essa criação, por uma série de crenças, né? De culpas, de processos que estão na sombra. Então, a gente deixa de ir, né? Eu estou fazendo um curso agora com o pessoal de BH, que está sendo assim maravilhoso, que são as várias faces de Maria Madalena, gente. Uau! Curso maravilhoso. Eu vou trazer aqui para vocês, mas eu ainda estou no início do curso. Eu nunca pensei assim que eu fosse me encantar, me apaixonar tanto por Maria Madalena, porque Maria Madalena ela é o arquétipo que ela integra o sagrado e o profano. Ela é a mulher exercendo a espiritualidade material. Eu estou assim encantada. Eu falei, gente, que bom, eu posso ser profana sem problema. Então, é esse lado que às vezes a gente deixa de viver, a gente deixa de criar por culpas, né? Por crenças que são limitantes. Então, a ideia da gente gestar aqui juntas nesse grupo, né? Por 3 meses,
a criar esse espaço onde a gente se sente livre para criar aquilo que a gente quer criar. E a possibilidade de cura, né, está, ao meu ver, eu trabalho muito isso com meus pacientes, na percepção dos próprios movimentos, né, dos seus movimentos internos. Sim. E é isso, eu acho que eu já falei muito, né, Lê? Vamos lá. O que você percebe nas mulheres aí? Que você lida? Como é que você vê Sim, isso aí? sim, eu acho assim muito legal a nossa preocupação, quer dizer, o nosso foco no corpo, né? Porque o corpo realmente assim, porque eu lido com o corpo do outro, né? Eu não lido com a fala, o verbal só. Eu lido muito mais com o corpo, o que aquele corpo está falando, né? E assim, o que eu vejo é que essa liberdade de criar, de expressar, que começa no corpo, mesmo na aula de yoga, diz muito, né? E eu vejo assim muita cura acontecendo, muita cura no sentido assim de muita transformação, né? De uma força interna, né? Então eu vejo assim muitas mulheres assim, às vezes a mudança é tão rápido que a pessoa chega, entra de um jeito, mas sai de outro, sem falar, às vezes, sem falar absolutamente nada, porque viveu aquilo no corpo, né? Assim, aquele momento que a gente tem para pôr para fora a nossa dor, que a gente não deixou extravasar, né? E você percebe numa dor no corpo, ou um riso, ou uma lágrima. Então, assim, eu vejo muito isso nas aulas, né? E também, como eu trabalho com doula, eu também vejo isso, né? Assim, como que a gente perdeu mesmo, em algum lugar, né? Essa potência, essa mudança de foco, né? Por exemplo, quando uma mulher fala assim, eu quero fazer parto normal, ter um filho de parto normal, né? O que a maioria, não vou dizer que são todos os médicos que pensam assim, não é isso, né? Mas o que é comum ou era mais comum até um tempo atrás? Vamos ver. Se estiver tudo bem, você pode ter parto normal, né? E a gente se acostumou a ouvir isso. Só que, na verdade, o que a gente tem que ouvir é o seguinte: se não estiver tudo bem, você vai fazer uma cesariana. Então, assim, isso eu estou dando um exemplo porque é o meu trabalho como doula. Mas o que eu vejo é que a gente se acostumou a escutar muita coisa, muita, como você falou, muita crença limitante do nosso feminino e que a gente não questiona, né? Então, assim, o corpo, quando vem para o corpo, isso aparece muito, né? Muito bonito de ver. Então, é isso que eu tenho, assim, para falar sobre... Assim, a gente está apaixonada, né? A gente, por isso que a gente quis vir aqui e começar, porque a gente realmente, né, gestou um projeto, né? E a gente estava, assim, nós duas, apaixonadas, né? E ansiosas para dar corpo, porque é uma coisa que a gente planeja há muitos anos, fazer esse trabalho juntas, né? Então, assim, quando veio esse momento da pandemia e que esse nosso parto foi adiado, né? A gente também nos doeu, né? Também nos doeu. Então, assim, é uma felicidade muito grande a gente está aqui podendo já, desde já, tá botando isso para fora, né? Expressando isso que não foi, que a gente não pôde expressar, que a gente não pôde pôr no mundo, né? Então, assim, isso estou muito feliz de estar aqui, mesmo na live, e acho que sim, que a gente precisa ouvir, né? Não só falar. Eu também quero ouvir, também quero responder, também quero trocar, né? Sim, É isso é isso. legal. E essa interatividade, vocês vão ter um link para vocês colocarem as questões de vocês, porque o que a gente está querendo trazer não é só o que a gente que a gente acha, né? É Sim, aquilo que sim. atende vocês.
Eu acho que tem algumas coisas aqui, eu falo, a minha fala como psicóloga, né? Então, assim, de acompanhar mulheres que chegam, e eu falo de uma coisa que se chama cansaço. É um cansaço, não é só físico, né? É um cansaço psíquico hoje que eu percebo das mulheres. Não sei, Lê, se você percebe Sim. isso nas suas alunas, né? É uma exaustão, uma... que, claro, que aí o mundo dá o nome de depressão, né? E eu vejo que, claro, não desmerecendo em nenhum momento as intervenções da medicina tradicional, alopática, porque isso é importante enquanto um caminho de ajuda para uma situação aguda, mas, assim, eu acho que a gente tem que pensar que muitas das vezes a gente deprime porque a gente não tem espaço. Porque a gente está cansada de querer ser e não poder ser. Então, eu acho que isso eu sinto nas mulheres hoje, né? Como eu também senti muitas vezes em mim. Qual é o meu momento, o meu espaço? Porque, assim, como a gente tem esse lugar da criação no nosso útero, né? Que a natureza feminina é uma natureza de criação, e às vezes a gente se sente obrigada a criar aquilo que não se quer criar em prol de uma Sim. exigência, em prol das inúmeras ditaduras que a gente tem, que assombram, vamos dizer assim, o feminino, né? Que distorcem a força feminina, né? Que converte a força feminina naquilo que ela não é, para que ela possa lutar pelo lugar dela, né? Então a gente deixa de ser mulher e passa a ser uma guerreira, né? Aquela guerreira Sim. que não descansa, né? Não tem descanso do guerreiro. Todo guerreiro tem o seu momento de descanso. Então a gente vai se afastando dessa coisa, né? De ser mulher, né? De, de, de olhar para a nossa verdadeira natureza, né? Então, e aí a gente tem que seguir modelos, né? A gente passa, às vezes, a odiar o nosso corpo, a gente passa a odiar a nossa preguiça, a nossa indisponibilidade de fazer alguma coisa, e até as decisões, porque hoje tem mulher que decide que ela não quer ser mãe e se sente culpada por isso, porque ela não quer ser mãe. Como assim ser mulher e não ser mãe? Né? Como assim ser mulher e não cuidar dos filhos exaustivamente? Ter que dividir essa tarefa com o pai dos filhos. Afinal de contas, eu sou a dona da casa, eu sou a mãe, eu sou a mulher. Né? Eu tenho a solução e a mulher ela se sente muito culpada, às vezes até de se sentir desconfortável quando tem que chegar em casa e educar o filho, porque ela já está exausta, né? Ela já trabalhou o dia inteiro, e aí ela chega a casa, ela ainda tem que resolver assuntos da casa que não foram resolvidos porque ela é a mulher. Então, ou então ela tem que estar num determinado padrão, ou ela tem que fazer uma determinada coisa para seguir um determinado modelo. E aí ela vai se identificando com aquilo que não é ela. Então, o que eu percebo é que a mulher chega num ponto onde ela entra numa exaustão. Eu chamo isso de um cansaço psíquico, que não é nem um cansaço físico. Uhum. Né? E eu não sei, talvez você veja isso na massagem. Sim. Como chega essa mulher, né, num atendimento de homeopatia, eu não sei como é que isso funciona para você, mas lá no consultório eu vejo muito essa depressão feminina, né, como uma exaustão. Um cansaço dela não se permitir ser ela enquanto natureza feminina, não enquanto mulher, entende? Exato. A questão da sexualidade também, né? Há muitas mulheres que elas se queixam da perda da libido e a culpa que elas sentem porque elas não estão disponíveis para o sexo, né, para a atividade sexual,
como se a sexualidade, né, ela tivesse, ela fosse algo restrito ao ato sexual, né? Então, a mulher às vezes esquece que a gente tem uma cultura também, eu percebo isso, e falo isso, que eu também já passei por isso, de uma culpa, a questão do orgasmo, né? Quando vê a ideia do ponto G, cara, isso foi um inferno, né? Porque você tem que achar o teu ponto G, né? E aí o orgasmo, a mulher que não tem orgasmo, ela é frígida. Só que a gente esquece que o prazer vem antes do orgasmo. Então, muitas mulheres, elas não conhecem essa etapa, né? Até porque ela não viveu nem a masturbação, né? Porque tem culpa em relação, muitas mulheres têm culpa em relação a isso. Então, quando ela vai, né, se relacionar com o masculino, o entendimento, né, na nossa cultura da mulher é dessa coisa da oferta do prazer para o masculino. Então, a mulher, ela não tem orgasmo. E aí? Eu sou frígida, eu tenho algum problema. Então, a mulher, ela também se sente culpada. Quando a sexualidade ela é uma energia, o Freud dizia que toda energia psíquica é energia sexual. Então, a gente tem que ter uma rotina de prazer, a gente tem que sentir prazer na vida, prazer no que, o que a gente está fazendo aqui agora, a gente sente prazer de fazer isso, né? A gente não está movida por nenhuma ordem, por nenhuma outra intenção que não seja o nosso prazer de parir um projeto, né? Então, estou dando isso como exemplo porque isso faz parte do espectro da sexualidade. Então, a gente tem que pensar também como é que está a nossa vida, como é que está a nossa relação com o segundo chakra, com prazer, com a gente se dá o direito, né, de ter prazer, para a gente poder chegar ao orgasmo, né, um prazer anterior. Então, essa também é uma questão, né, que a gente precisa resgatar na gente. Né? Por amor a mim, eu renuncio isso. Eu renuncio aquilo. Então, quando a gente consegue falar esse mantra, né, por amor a mim. Por amor a mim, eu não faço mais isso. Por amor a mim, eu farei isso. E essa é uma frase que fica tão difícil, né? Porque tem todo um componente histórico envolvido nisso aí também, né? Então, eu acho que todas essas questões a gente pode estar trazendo e desconstruindo, né? Todas essas camadas, essas armaduras, né? Essas amarras, que são amarras mentais, e tudo aquilo que a gente joga no porão da nossa alma e que não pode ser vivido. Então, essa é basicamente a minha visão da nossa condição feminina no mundo moderno. Então, a ideia desse nosso trabalho é da gente perceber algumas variáveis, né, dentro desse período e da gente começar a acessar e entender os nossos movimentos, para onde a gente se movimenta e para onde a gente gostaria de estar se movimentando. Sim. Se estamos na mesma direção, né, daquilo que a gente quer e para onde a gente vai, né? Mais ou menos isso aí. Inclusive, eu até estou propondo, eu não sei como é que eu vou fazer isso, eu tenho que ver com o André, eu não sei se eu posso colocar isso para disponibilizar ou se eu posso indicar. A gente pensou na semana que vem de discutir, de conversar um pouco sobre esse profundo do feminino, essa alma feminina, né? Com o apoio de um capítulo do livro da Mulheres que Correm com os Lobos, está aqui o livro, da Clarice. É só a introdução, que é Cantando sobre os Ossos. Eu não sei se eu posso deixar nesse somente de material para vocês acessarem, para vocês lerem, até quinta-feira que vem, somente a introdução, para a gente estar falando um pouquinho disso, né? Ou se eu indico, eu vou ver com o André se eu posso disponibilizar, já que é um livro, né? Eu falei com a Lê também não sabe, a gente não sabe. Mas, se não, a gente vai estar indicando essa introdução. Cara, é muito interessante ler isso aqui. Surpreendente.
Eu não vou dar spoiler disso, para não perder a graça, mas é uma descoberta, é uma revelação, né? Uma revelação assim, impressionante. Quem já leu sabe, quem ainda não leu vai se surpreender, que fala muito profundo, vai lá no porão da alma realmente, né? E aí, Lê? Essa coisa que você estava falando sobre se permitir, né? Se permitir ter prazer na vida. Aí você me perguntou sobre a questão da massagem, é verdade, assim, eu sinto os corpos tensos, né? Quando chega um corpo, né? Uma pessoa na massagem. E como é importante a gente se permitir esses prazeres cotidianos, né? Com hora marcada, por que não? Né? Por que que a gente só tem hora para ir trabalhar, para cumprir aquelas nossas obrigações? Sim, que são prazerosas também, né? Mas é trabalho. Por que que a gente não pode ter aquela hora marcada para uma massagem, para uma aula, para uma caminhada, para um prazer cotidiano e sem culpa, né? E eu falo isso porque você sabe que às vezes, não raro, eu escuto assim, 1 hora e meia de massagem é muito tempo. Eu não tenho tempo, né? Então, assim, quer dizer, 1 hora e meia de qualquer outra atividade, sei lá, uma obrigação é pouco. Mas para você receber, para você se permitir, né? Receber, aí não pode. Assim, envolve isso, né? A culpa, a gente não se permitir, né? E eu vejo isso. Então, acho legal a gente abordar isso, porque foi esse tema, isso que você falou, sobre ter prazer na vida, em tudo que a gente for fazer. Né? É da gente entender e descobrir o que é sexualidade. Sexualidade não é só o ato sexual. Exatamente. Né? Então, o ato sexual ele se torna prazeroso quando a gente entende e a gente adota uma vida com sexualidade, né? Então, é entender, expandir esse tema, né? Uma das coisas que eu gostaria muito de trazer aqui, da gente estar discutindo outras vezes, para a gente abrir essa coisa do fogo, né? Do nosso, nosso direito ao prazer, né? E ter prazer em qualquer idade, em qualquer fase, em qualquer circunstância, num sorriso, né? Num sol que a gente toma, numa masturbação, num consolo, o que a gente quiser fazer, de dizer assim, eu sinto prazer com isso, eu quero fazer isso, porque me dá prazer. É de perceber, né? Ainda agora eu estava atendendo uma paciente, assim, muito querida, e ela tem uma questão com sono, né? Enfim, por uma série de razões aí. E aí a gente estava vendo que o caso dela não é insônia. O caso dela é que ela só consegue ter silêncio de madrugada. É a única hora que ela consegue... a vida dela funciona nesse horário, depois que todo mundo dorme, porque o sistema dela é bastante complicado. Então, e se seria insônia? A gente vai colocar um rótulo, né? A gente tem que pensar que o prazer dela é quando todo mundo dorme, porque ela não tem espaço. Sim. Não é? Aí eu perguntei, mas você dorme? Ela disse, não, mas eu durmo. Eu falei, então isso não é insônia. Quer dizer, o fuso horário dela que está desencontrado da expectativa da família, entende? Mas isso a gente não pode classificar como insônia, porque é nesse exato momento que ela sente prazer. Porque ela tem silêncio, ela escuta o silêncio. Então, são essas coisas, né, que a gente precisa entender, né, qual é o meu movimento. Então, o que a gente está querendo aqui, eu acho que é isso que a gente quis ler, talvez, eu tenho certeza que concordo, que a gente está querendo provocar, né? Sim. Provocar as mulheres para serem mulheres, né? E não máquinas, não objetos, né? Então, trazer essa coisa realmente do prazer. Basicamente, é o prazer de fazer e o prazer de não fazer. Né? A gente se dá o prazer de dizer sim e dizer não, mas com prazer, não por obrigação. Isso, se permitir, é exatamente isso. Bom, Lê, a gente tem 9 minutos. A Cris e a
e a Cláudia, que são do projeto, elas entraram para poder falar, mas eu acho que a gente não consegue, porque não dá para falar muita gente na live ao mesmo tempo, né? E aí, eu só recapitulando, né? O André vai arrumar um jeito de postar aí para a galera que estiver interessada de fazer essa jornada com a gente. Não é pago, não envolve dinheiro. Vocês vão ser convidados a fazer doações do projeto, que até ou a Cris ou a Cláudia, uma das duas, vai entrar agora rapidinho para falar no final sobre esse projeto, né? E aí vocês vão ser convidados a contribuir. E para onde vocês vão contribuir, a gente vai colocar tudo em PDF. Vamos colocar a proposta de estudo, de leitura dessa semana para a semana que vem. E aí, semana que vem, a gente vai sempre fazer assim, uma práticazinha, uma discussão. E hoje a gente tomou muito tempo, né, explicando o processo, né? E semana que vem a gente bate um papo sobre esse assunto, cantando sobre os ossos, para a gente lá no porão da alma feminina. E depois a Lê vai propor uma prática para você, vai deixar uma prática, ela vai mostrar alguma coisa que seja legal para ancorar esse assunto. E nós vamos receber as perguntas e as sugestões para a gente ir organizando os próximos encontros, né? E é isso. Acho que é só isso. Mais alguma coisa? Você vai falar de novo. Eu quero dizer que eu estou muito feliz. Você vai falar de novo sobre o projeto, porque teve gente do projeto que a gente está apoiando, porque teve gente que entrou depois que o Alexandre saiu. Você vai falar? Então, a Cris vai, eu vou chamar a Cris. Ela vai falar, ou a Cris ou a Cláudia, uma ou outra entra, porque não dá para entrar as duas. Eu vou sair, e aí, então. A gente, quinta-feira que vem, 7 horas, a gente vai estar aqui, né, Lê? Então, acho que vai ser muito legal esses 3 meses aí. Nós vamos trabalhar basicamente a autoestima, né? Vamos lá, vamos formar uma tribo aí. E depois a gente vai multiplicando, né? Porque a gente vai passando isso para outras mulheres, para as nossas filhas, ou filhos, ou sobrinhos, sei lá. E ensinando os homens também a respeitar as mulheres, né? Isso. Tá bom? Eu vou sair para ela entrar. Beijo. Obrigada. Beijo. Até quinta. Obrigada. Até quinta. Ó, Cris ou Cláudia, qual das duas vão entrar aí? Pede aí uma autorização. Agora sim, a gente começou falando desse projeto que a gente vai estar apoiando, projeto social. E eu não sei quem é que vai entrar aí. Se é a Cris ou é a Cláudia, uma das duas aí, pede autorização para a gente falar aí rapidinho, porque a gente só tem 6 minutos antes que o Instagram derrube a gente. Então, ó, toda quinta-feira a gente vai estar aqui às 7 horas. A terça a gente vai ter meditação. A domingo também a gente tem meditação. E na quinta-feira, o nosso projeto Saúde Psicológica da Mulher. E vocês aguardem que o André, não sei como é que ele vai fazer, mas ele vai postar aí alguma coisa para vocês acessarem em PDF as informações e as práticas, tá bom, gente? Caramba, cadê a Cris e a Cláudia? Ninguém vai entrar, não? Tem que pedir autorização aí para vocês falarem. Bom, se elas não entrarem, aqui a Cris vem. A meditação, gente, é sempre às 7 horas da noite, tá? Terças, quintas e domingo, tá? A Cris vai entrar agora no projeto. Eu queria agradecer a vocês. Muito obrigada pela presença, foi muito bom. A gente está muito feliz de estar fazendo esse projeto aqui. E eu acho que a gente vai receber muita ajuda também. Ué, por que a Cris não entrou? Já estou pedindo aqui para ela entrar. Ai, faltam 4 minutos. Vai colocar as direções. A Cris não está entrando, eu não sei. Aí, então, ela pede e eu aceito, ela não entra. Ah, Cris, olha só. As coisas no Telegram. Aí, fazer um grupo de Telegram, olha aí.
A Carol está dando uma sugestão aqui, colocar as coisas no Telegram, fazer um grupo e deixar o link. Dá para mandar tudo por lá. Beleza, isso aí, Carol. Eu vou providenciar, de repente é melhor mesmo. A gente anuncia no Instagram e aí vocês vão no link para lá. Boa, Carol, muito obrigada. Gente, eu acho que a Cris não vai conseguir entrar, mas a Cris, o Alexandre já falou no início e eu vou colocar no Telegram ou a gente vai arrumar um jeito de dar a direção da Cris, o telefone dela, o contato, como é que vocês fazem para contribuir, tá bom? Beijo, eu vou ter que sair. Muito obrigada, estou muito feliz e até domingo na meditação, tá bom? Espero por vocês e quinta-feira que vem aqui no Projeto Saúde Psicológica da Mulher. Muito obrigada mesmo, gratidão, gente. Cuidem-se, mulheres.